Ótimo. Excelente. Então, pessoal, vamos lá. Muito obrigado por estar comigo nesse desenvolvimento listening hoje. E nosso objetivo é estarmos, de fato, esclarecendo as suas principais dificuldades pessoais. Eu vou estar aqui, na realidade, compartilhando a minha tela com vocês. Aqui é o que será o nosso quadro, não é? Então, vamos colocar aqui IELTS Listening, não é? E, bom, vocês já haviam indicado dificuldades no exame IELTS Listening e nós definitivamente estamos aqui para administrar. Agora, por que vocês não compartilham comigo de uma forma mais precisa suas dificuldades no momento? Começando então por você, Paulo. E Ana, eu vou te deixar por último para que inclusive você tenha mais tempo para estar escrevendo as suas dúvidas específicas para que quando nós na realidade chegarmos a você, você simplesmente possa colocar no chat room para que eu já possa pegá-la, captar e colocar aqui que nós vamos cobrir, tudo bem? Então vou começar com Paulo, depois Elaine e depois você em termos de quais são as dificuldades no momento que vocês estão lidando. Então, Paulo, você poderia, por favor, me listar quais são as suas principais dúvidas listening neste momento, em seu desenvolvimento? Bom, Caio, eu diria que a questão dos sotaque, né? Uhum, Costumar com sotaque australiano ou britânico, né? sim, É um pouco de dificuldade. Que pese, após eu seguir aquele seu conselho de ouvir mais rádios, podcasts britânicos, australianos, né? Eu evoluí um pouco nisso, né? Então, vem melhorando. sim. Vem melhorando bastante. Ah, outra coisa que eu tenho, assim, bastante dificuldade, após eu começar a entender as palavras, eu estou com dificuldade em spelling. Uhum, Então, às vezes eu entendo o que está sendo dito e na hora de escrever eu acabo engolindo alguma letra, principalmente palavras com double letras, dois claro, L, claro. esse tipo de situação. Eu diria que as duas situações hoje, minhas maiores dificuldades são essas. Ótimo, perfeito. Nada mais que vem em mente? Assim, no começo estava bem mais complicado porque era questão de prática, Claro. costume, ouvir bastante, né? E eu sinto que isso vem melhorando à medida que tende a evoluir mais. Uhum, Os primeiros simulados que eu fiz foram bem ruins, assim, claro. notas bem abaixo, e agora já melhorou bastante, né, em relação a essa questão. Perfeito. Excelente. E você, Elaine, como que você tem sentido em termos de principal dificuldade ou principais dificuldades a estar realizando assignments e simulados listening neste momento? Assim como o Paulo falou, o sotaque, né, que é bem diferenciado, já que muitas vezes nós estamos acostumados com o inglês americano e não o Uhum, inglês britânico ou australiano. Então, essa é a primeira dificuldade. A segunda é muitas vezes eles falam rápido e às vezes a gente não está tão acostumado com em habilidade do listening e acabamos nos perdendo nas respostas. Pelo menos aí, se ele fala alguma coisa, eu vejo que a resposta é daquela pergunta que está me pedindo. Quando eu vou escrever, já passou a outra resposta, e aí que eu já me perdi toda você e acabo poderia. não tendo muito controle. Entendo. Elaine, você poderia repetir essa última coisa que você disse, por favor? Você disse a questão que você disse do sotaque, aí teve uma segunda coisa que você disse logo depois. Você poderia repetir novamente? Que você se sente perdida com ela? É quando que eles falam muito rápido, Sim, né? E aí que eu tenho um pouco de dificuldade nessa habilidade que eles têm para falar e eu de ouvir. sim. E quando eu ouço uma resposta, que eu sei que é a resposta daquela opção, daquela questão, e quando eu vou escrever, muitas vezes eu me perco na minha escrita porque já está passando uma outra resposta e Sim. eu acabo me perdendo no áudio. Eu já não Uhum. consigo mais me encontrar. Uhum. Entendi. Aí eu perco a questão. Uhum. Ótimo. Perfeito. Ok.
Então, essas são as minhas maiores dificuldades. Excelente, perfeito. Ótimo. E vejamos aqui as questões da Ana. Tenho dificuldade em acompanhar ou ouvir e escrever porque não consigo comparar as palavras-chave. Perfeito. Então, escutar e escrever ao mesmo tempo. Porque não consigo acompanhar as palavras-chave. Erro muito na escrita também, erro por questões de bobagem, falta de atenção. As respostas de escrever, erro. As respostas de escrever erram com mais frequência. Perfeito. Então, quando você diz, Elaine, quando você diz, Ana, que você erra as questões de erro com mais frequência, as questões de escrever com mais frequência, você poderia dizer que o principal elemento que você erra é o spelling? Exato, você aí especificou. Então temos aí para tanto o Paulo quanto a Ana o elemento de spelling sendo um problema. Muito bem, perfeito. Então, tem mais alguma outra questão, Ana, que você na realidade gostaria de trazer? Sinta-se à vontade para trazer, não tem o menor problema. Perfeito. À medida então, pessoal, que eu vou abrangendo cada um desses pontos, sinta-se à vontade para estar, na realidade, trazendo novos pontos, trazendo novos questionamentos, tudo bem? Então, começando com a questão dos sotaques. A primeira base que nós precisamos de ter para o exame IELTS Listening é realmente aquela questão que é o processo de 25 minutos de escuta das rádios. Não é? Portanto, você na realidade tem esta base sendo crítica. Não existe estratégia, não existe nada que suplante, primeiro, a capacidade de você estar tendo o seu desenvolvimento onde que você compreende o que está sendo dito para você em primeiro lugar. Porque se você não compreende o que está sendo dito para você em primeiro lugar, não existe estratégia que pode ser aplicada depois para uma resposta para um contexto listening. Então a primeira questão é você conseguir compreender. E se você está lidando com general training ou academic, você vai estar lidando com o inglês britânico ou australiano nas instruções e também nas interações que você vai estar tendo, e isso no final das contas pode ser um problema, não é? Se você não está se expondo o suficiente. Agora, o Paulo mesmo comentou, eu estava tendo essa dificuldade e comecei com mais consistência agora a fazer, e agora estou sentindo reais diferenças. Paulo, faz quanto tempo que agora você com consistência está fazendo a prática de exposição ao inglês australiano e britânico? Já vai aí para uns quase 3 meses, uns Ótimo. 2 meses aí, 2 meses. Perfeito, excelente. E você, Elaine, você na realidade faz quanto tempo que você está neste processo de se expor de forma consistente a esses sotaques? Olha, eu tô tentando estar, né, nessa frequência de 15 dias, mais ou menos. Já faz então mais ou menos umas 2 semanas. Sim. Ótimo, perfeito. Então, Paulo, você sente que na realidade ainda não está perfeito, claro, mas você na realidade compreende que também já houve uma melhoria substancial na sua capacidade de compreensão, correto? Sim, sim, com certeza. Eu sinto excelente. essa melhora. Preciso melhorar bastante ainda, é claro, mas já houve evolução, sim. Exatamente, perfeito. Eu acho que, primeiro, a primeira questão que você faz é, de fato, ter essa exposição com consistência como que o Paulo está fazendo. Agora, um segundo nível que vocês podem estar fazendo, e aí, de fato, é interessante vocês buscarem podcasts australianos e britânicos, e depois de vocês fazerem isso, vocês fazerem um slowdown deste conteúdo. O que é o slowdown? É você, na realidade, diminuir a velocidade da fala em que você escuta. Por exemplo, se você tem um podcast australiano que tem vídeo no YouTube, e é certeza que você na realidade encontra isso, porque todo o país hoje em dia tem podcasts que são tanto transmitidos somente por áudio quanto por vídeo. Eles fazem os dois ao mesmo tempo. Eles gravam áudio e gravam vídeo, disponibilizam o vídeo no YouTube e disponibilizam o áudio em um outro lugar. Você na realidade tem a possibilidade de pegar o vídeo no YouTube e colocar mais lento, não é? Você na realidade pode estar deixando ele mais lento e assim ter um processo inicial de melhor adaptação
ao inglês que você precisa, com você diminuindo a velocidade e se expondo a ele de uma forma mais compreensível. E à medida em que você vai se tornando mais consistente e vai compreendendo, já que a velocidade está diminuindo, como que os sons de determinadas palavras que você inclusive já sabe são ditas, você na realidade vai começando a destravar a sua mente para a compreensão desses sotaques. Porque a Ana pode confirmar isso. Ana, você e o seu esposo já estiveram na Austrália, correto? Por favor, escrevam no chat. Se não me engano, você e o seu esposo já tiveram experiência de estar durante o período na Austrália, correto? Sim. Foi quanto tempo que vocês passaram lá? Você poderia, por favor, me dizer? Alberto morou 2 anos. Excelente. E você? O período que você, na realidade, esteve lá, qual foi o período que você se manteve? Eu morei 8 meses na Inglaterra. Perfeito. Mas tudo bem. Ambos estão, na realidade, se encaixando neste processo que eu acho que, na realidade, é importante também. Você pode me dizer, mas na Austrália é só 40 dias. Perfeito. Vamos pegar, então, a Austrália como exemplo mais extremo, porque as pessoas acabam sendo, inclusive, mais expostas ao inglês britânico que ao australiano. Você pode me dizer que quando você chegou na Austrália, durante os primeiros dias nos quais, ou até mesmo na Inglaterra, sem problemas, durante os primeiros dias que você chegou, você na realidade teve real dificuldade em compreender o que as pessoas e o mundo ao seu redor estavam falando. Mas à medida em que você foi se, de fato, acostumando, dentro de, por exemplo, aproximadamente uma semana, você na realidade começou a se sentir muito mais confortável, correto? E aí você começou a ter aquela fala que antes era muito estranha, começando a se abrir para você, correto? Algo em torno de, na Inglaterra eu fui formado em inglês básico e não entendia nada. Sim. Eu entendo. Em um mês já falava tudo. Exatamente. Perfeito. Agora, o que eu estou aqui na realidade querendo enfatizar é, em especial, na realidade, a compreensão do inglês falado. Você então poderia me dizer, por exemplo, já por volta da primeira semana você já estava sentindo uma diferença tremenda em termos da compreensão do inglês falado com você no ritmo que ele estava, correto? Correto? Média de um mês. Mas você pode dizer que... Perfeito. Média de uma semana a um mês, exatamente. Não podemos efetivamente dizer que você, de um mês para o outro, aprendeu todo esse vocabulário ao ponto de que você, na realidade, começou a entender tudo. Agora, o ritmo, a frequência, o som do inglês sendo falado, você foi, de fato, tendo a... Me adaptei à frequência, exatamente. A frequência, o ritmo, o som foi ficando cada vez mais tranquilo você compreender e, por consequência, é como se a língua começasse a se abrir para você, não é? Então, o que nós na realidade temos aqui é não necessariamente um aumento de vocabulário, pelo menos a priori, mas simplesmente uma adaptação mental ao ritmo. Então, caso você na realidade se adeque ao ritmo, você tem a sua cabeça começando de fato a abrir aquela forma específica de falar inglês que você não está acostumado, e por consequência, você na realidade depois tem aquele clique e começa a de fato compreender bastante. Portanto, caso você faça essa dinâmica de primeiro diminuir a velocidade dos vídeos ou do áudio, mas principalmente vídeo, porque é mais fácil, porque o YouTube tem essa função agora de aumentar ou diminuir a velocidade do áudio que você na realidade tem no vídeo, e você diminuir essa velocidade, especificamente no sotaque que você na realidade está tendo, ao escutar este podcast, ao escutar essa coisa, você na realidade pode estar tendo a sua mente mais facilmente absorvendo esse ritmo. Porque são as exatas mesmas palavras. São 80, 90% exatamente a mesma língua. O que realmente é o principal elemento de diferença é o ritmo no qual ela é falada. Então, caso você diminua um pouco a velocidade e depois, na realidade, aumente, você, na realidade, se dá a oportunidade de adaptar a sua mente a este ritmo novo e depois gradualmente volta. E você nem ao menos precisa de
neste processo de adaptação, diminuir muito a velocidade. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo para vocês de qual é a velocidade que vocês podem idealmente estar fazendo isso. Por exemplo, eu estou aqui compartilhando a tela com vocês agora. Vamos ver aqui. Estou aqui compartilhando o YouTube e vamos simplesmente selecionar aqui Australian Podcast. Somente um exemplo. E aí, já temos aqui não é? Olha só, The Australian Podcast Ranker, The Daily Talk Show, Australian Podcast. Então, você aqui tem, por exemplo, um exemplo de podcast de 33 minutos. Longa prática para você. Você então seleciona um vídeo de um podcast australiano, seleciona esta opção de detalhes, vai em velocidade de reprodução. E muito frequentemente a velocidade de 0,75, ou seja, você está diminuindo 25% somente da velocidade, já faz uma diferença tremenda para você, na realidade, conseguir compreender. E aí você, durante um período, vai de fato se expondo a esses podcasts gravados em vídeo para que você, na realidade, possa estar destravando a língua em sua mente, tendo a sua mente se adaptando a este ritmo, e depois você, na realidade, volta ao formato normal, não é? Você pode voltar ao normal e, assim, vai perceber uma real diferença na sua compreensão. Porque é uma questão de simplesmente você se adaptar aos sons, se adaptar à frequência, não é? Não necessariamente a obtenção de vocabulário, porque 90, 95% desse vocabulário é exatamente igual. Mesmo se você desconhecer algumas dessas palavras diferentes que eles falam, não é algo crítico para a interpretação do que é efetivamente dito. Então, é muito importante, na realidade, termos isso em mente. Agora, também, temos um outro porém, não é? Vocês podem falar, ok, Kai, então você está, na realidade, sugerindo nós estarmos vendo o sotaque e nos expondo pelo YouTube. O problema é que, para eu ver o YouTube, eu tenho que ficar parado, sentado na frente da televisão assistindo, não é? Não necessariamente. Se vocês utilizarem o navegador, e é bem interessante isso é um hack para quem na realidade tem a necessidade de fazer isso, mas quer acessar o YouTube, quer escutar o YouTube sem precisar de estar com o vídeo ligado ou sem precisar de estar na frente da televisão ou do computador. Você, normalmente, caso você esteja neste processo de se expor ao australiano e ao britânico, você está utilizando aquele Simple Radio, não é? Ou seja, você está utilizando o Simple Radio porque você está fazendo outras coisas ao mesmo tempo em que está fazendo essa exposição. E você também não quer o seu celular bloqueado somente no YouTube, porque muita gente que tem o aplicativo normal no YouTube, quando fecha o aplicativo para, por exemplo, ir no WhatsApp, mas quer manter ele no background, o vídeo para. Então é como se você fosse obrigado a ficar somente com o YouTube aberto no celular. Não é necessário. Eu sugiro vocês baixarem o navegador, Mozilla Firefox no seu celular. Você baixa o navegador Mozilla Firefox, então você vai na Apple Store ou você vai na Play Store e baixa o navegador Mozilla Firefox. Pelo navegador, não pelo aplicativo do YouTube, pelo navegador no Mozilla Firefox, você acessa o site do YouTube, então você simplesmente escreve youtube.com e depois você seleciona a opção de abrir versão web. Então, é um pouco difícil aqui porque isso aí na realidade é algo do próprio navegador, por exemplo, que você na realidade vai acessar. Agora, após você acessar o YouTube, pode ser o Spotify também, não é? Bom, pode ser o Spotify. Agora, Ana, o Spotify pode diminuir a velocidade? Sim, perfeito. Se você pode fazer isso no Spotify, utilize o Spotify. Excelente. Eu não sou um usuário tão frequente do Spotify, portanto eu não dei essa informação, mas você também acessando o podcast australiano ou britânico pelo Spotify e fazendo isso, é muito simples. Agora, caso você queira, de fato, um podcast específico no YouTube, você pode baixar o navegador Mozilla Firefox, você vai no YouTube por ele, e aí, após acessar o YouTube, nas opções que ele tem, você na realidade tem nas opções do próprio navegador, nos 3 pontinhos que tem nele, no canto superior direito da tela, você clica nesses 3 pontinhos e tem a opção de de selecionar a opção de versão desktop.
Aí quando você abre a versão desktop do Mozilla Firefox e abre o YouTube na versão desktop no seu celular, ou seja, na versão de computador no seu celular, você consegue navegar tranquilo colocando o vídeo, e quando o vídeo estiver tocando, basta você clicar basta você colocar o dedo naquele quadradinho do seu celular que te permite voltar à tela inicial dele. Aí você vai ver que o seu celular vai voltar para a tela inicial, você vai poder entrar no WhatsApp, vai poder fazer outras coisas nele, e o Mozilla Firefox vai estar tocando este vídeo no background. E aí você vai poder estar escutando ao vídeo do YouTube, sem precisar de ter o YouTube necessariamente aberto. E isso, inclusive, salva muitos créditos no seu celular. Salva muitos créditos porque você não fica tão exposto, não é? Você não fica exposto a estar no vídeo. Portanto, você salva realmente muitos créditos. E assim, você tem a possibilidade de diminuir a velocidade e estar fazendo essa exposição. Então, Paulo e Elaine, vocês compreenderam, primeiro, essa dinâmica de estar diminuindo a velocidade e podendo manter essa prática de escutar enquanto você está fazendo outras coisas pelo YouTube? Sim, cara, tudo certo. Ótimo. Você também, Paulo? Sim, sim, entendi. Legal, uma boa ideia. Vou começar a fazer isso. Ótimo. E você, na realidade, então, diminui a velocidade, vai se sincronizando e depois você aumenta a velocidade novamente. E aí você, na realidade, vai perceber isso. Fica algumas semanas. Fique, tipo, 2 semanas escutando a estes mesmos podcasts a 75% da velocidade. E você, na realidade, terá a possibilidade de perceber essa diferença, não é? Então, Ana, você consegue me escutar? A Ana, pelo que parece, está tendo reais problemas de conexão. Mas então, voltando aqui a minha tela, não é? Então temos a questão dos 25 minutos de rádio, que é o básico, e depois temos essa questão da diminuição da velocidade. Tudo bem? Ótimo. Agora, a próxima questão que eu gostaria de lidar aqui é a questão do spelling. A questão do spelling, ele se dá de duas formas em termos do desenvolvimento dele. Você tem um spelling sendo desenvolvido por atividades de writing. Então, quanto mais writing você na realidade faz, melhor para você. Quando você então envia com consistência suas produções writing para correção, você tem todo este processo na realidade efetivamente lhe ajudando e atingindo positivamente a sua performance no listening também, pois é tudo relacionado. Agora, fora ao desenvolvimento writing que você tem, você na realidade tem a possibilidade de estar tendo o processo de desenvolvimento do spelling sendo feito com exercícios específicos para spelling que você encontra neste site aqui. Eu vou, na realidade, mostrar aqui para vocês. É um site que é, na prática, uma fonte ilimitada de atividades para spelling. Então, eu vou aqui novamente compartilhar a tela com vocês. Um instante. Temos aqui aquela tela do YouTube. É o How to Spell UK. É um site que, na realidade, é específico para atividades de spelling. Ou seja, como soletrar, How to Spell. Aqui você tem vários exercícios mesmo de spelling para fazer, que eu sugiro vocês, na realidade, incorporarem no seu desenvolvimento writing e listening. Mas eu acho que é mais natural vocês incorporarem isso no seu dia de writing, sabendo que, na realidade, você vai ter um efeito direto no listening. Então, aqui, por exemplo, você tem aulas de spelling lessons, não é? Lições de spelling, mas veja os exercícios, por exemplo. Vamos pegar aqui. Somente é necessário esperarmos esse site carregar direito. Infelizmente ele não está carregando. Somente um instante. Ok. Onde que temos aqui as atividades de spelling nele? Lesson, exercises. Você clicando aqui para os exercises. Perceba aqui, ó, Advanced Spelling.
difficult words to more common words, punctuation, silent letters, language of spelling, spelling rules, prefixes, suffixes, plurals. Esses plurais irregulares são bem importantes. Números para se escreverem, para serem escritos de forma extensa. Ordinal numbers, days, months, seasons, não é? Você então, por exemplo, está tendo problemas em como escrever palavras, veja aqui, palavras envolvendo dias da semana, tem aqui um exercício completo para isso. Então você tem literalmente centenas de exercícios de spelling para você fazer nos mais variados contextos, para os mais variados níveis. Você tem vocabulário iniciante, vocabulário intermediário e vocabulário avançado para praticar o spelling. Então, eu vou estar aqui passando para vocês exatamente isso, how to spell. Eu vou estar aqui colocando isto na tela que eu estou compartilhando com vocês no nosso quadro. E também vou estar colocando no chat room. Opa! Infelizmente eu acabei compartilhando com vocês a tela errada. Somente um momento. Compartilhando aqui com vocês o site. E também vou estar colocando aqui no chat room para vocês verem. Então, o spelling é desenvolvido, como dito, no writing, na sua prática writing e na incorporação de atividades específicas de spelling no seu dia, idealmente de writing. Você pode deixar essas atividades de spelling para o seu dia de listening, mas eu acho que é muito mais natural para a sua cognição ter essas atividades de spelling também sendo feitas no dia que você tem especificamente para writing. Tendo em vista essa dinâmica de agenda de dias temáticos que nós sugerimos. Ter um dia da semana que é somente para writing. Pois é, você adicionando essas atividades de spelling faz real diferença. Não é? Então, Elaine, Paulo e Ana, fui claro nessa minha explicação? Alguma dúvida ou questão sobre isso? Tudo ok, Caio. Perfeito, Paulo, tudo ok? Ok, perfeito. Ótimo. Igualmente, Ana, tudo ok? Excelente. Então, vocês incorporando essas atividades de spelling, vocês vão ter uma real diferença. Próximo ponto. Lidar com rapidez do áudio. Se perde com o áudio nas respostas. A maneira como que nós, na realidade, administramos esta dinâmica de estar, não se sentindo perdido no áudio, se dá com, antes de tudo, nós compreendermos o que significa o S, ou melhor, RAS, RAS ou RAS, não é? Ou em inglês, Reticular Activation System. Reticular Activation System. O que é o sistema de ativação reticular? O sistema de ativação reticular é o que te permite ter o foco seletivo. Vamos imaginar que estejamos tendo essa aula aqui presencialmente. Eu sou um professor e estou na frente da sala, vocês estão olhando para mim e assistindo a aula. E eu estou falando. Aí vamos imaginar que na porta aparece um homem armado, uma pessoa com um revólver. O foco de vocês vai estar para este homem armado. Ele, na realidade, está colocando todos em risco, e você, na realidade, agora tem este foco devido ao risco direto da sua vida voltado para ele. Eu, já que não estou olhando para a porta, já que estou de costas para a porta, por exemplo, nem ao menos sei que esse cara armado está na porta. Vocês sabem, eu não. E eu, como professor, simplesmente continuo falando. Vocês efetivamente não vão me escutar. Eu posso estar literalmente berrando na frente da sala e vocês me escutando. Vocês não conseguirão me escutar, pois o seu foco estará totalmente chiando. Vejamos. Elaine, o meu áudio está chiando? Estava, mas já parou. Parou? Está Ok. instalando, é uns estalinhos que está dando. Não sei se está dando interferência em algo. Vejamos. Paulo, você na realidade está tendo o meu áudio. Continua agora. Continua? Sim, tá chiando um pouco, instalando um pouco. Ótimo. Bom, vamos ter que buscar administrar essa situação. Vamos ver aqui como que eu posso fazer isso. Um instante. Está melhor agora? Vocês estão conseguindo me escutar melhor agora? Vocês me escutam? Sim. Ótimo. Ótimo. Paulo, você me escuta? Então, Ana, agora está melhor o áudio?
Ok, deixa eu somente então aqui desligar algo, somente um momento. Ótimo. Também eu vou desligar aqui as notificações para que elas na realidade não distraiam vocês. Ótimo. Então, como eu estava falando, pessoal, vocês na realidade, então, eu como professor, eu posso estar falando na frente da sala e devido a essa situação de emergência, de perigo, eu posso estar gritando com vocês na frente da sala, explicando um determinado conceito. Vocês literalmente não vão conseguir me escutar. Tudo bem? Então, isso acontece por quê? Por conta do seu sistema de ativação reticular, que envolve o foco seletivo. Se você conseguisse realmente, numa situação de risco, ainda continuar tendo seu foco em tudo, a não ser naquela situação, naquela questão que coloca a sua vida em risco, você provavelmente morreria. Então, ou pelo menos a sua probabilidade de morrer é muito mais alta. Agora, o que isso tem a ver com IELTS Listening? Isso tem a ver no sentido de que, quando você está escutando um áudio, e você está, então, tentando escrever ao mesmo tempo, você, caso aconteça alguma coisa que fuja do padrão, e, portanto, lhe coloque um pouco ansioso ou ansiosa, o seu foco fica exclusivamente voltado para este detalhe. Ele fica exclusivamente voltado para este ponto. E, mesmo sendo mais inteligente você, na realidade, continuar e descartar esta questão, seu foco tende a ficar neste ponto, você, de certa forma, para. A sua concentração e o seu foco pausam naquele ponto em particular. O problema é que o áudio, ele continua. Então, você, na realidade, tem o problema de que o seu foco continua, o áudio vai, as questões ou informações adicionais são dadas, as respostas, portanto, são dadas e você nem ao menos conseguiu escutar. Ou se escutou, escutou de uma forma muito, muito fraca e, portanto, não teve uma interpretação sólida. E além de termos este ponto trabalhando contra nós, quando o assunto é o IELTS Listening, isso acontece com muita frequência, em especial, por exemplo, em termos no seu sistema de ativação reticular, isso acontece também, aliás, o exemplo maior disso é quando você, por exemplo, tem dúvidas do spelling de uma determinada questão. Você sabe que aquela primeira resposta que você está dando, em especial se você está fazendo o exame à mão, não importa. A resposta que importa é a resposta que você coloca na sua folha de respostas, pois será ela que será efetivamente corrigida. Mas você, por algum motivo, sente que precisa de ter o spelling perfeito naquela folha de questões, na sua primeira resposta, na folha de questões. E aí o seu foco fica todo para esse spelling, você fica se questionando o que é correto ou não, mesmo sem perceber, e aí o áudio continua e você se perde. É uma questão de pequenos segundos. Você simplesmente se perde devido a algo estar off, algo estar fora do padrão esperado, e aí isto faz com que você se perca. Uma outra questão que também faz com que este processo de identificação de respostas no IELTS Listening seja dificultosa é a questão de você não efetivamente ser capaz de fazer duas coisas ao mesmo tempo. O ser humano não é capaz de literalmente fazer duas coisas ao mesmo tempo. O que talvez você é capaz, o que nós somos de fato capazes, é de voltar a nossa atenção para algo, depois rapidamente voltar para outro. Depois voltar para algo, depois voltar para outro. Às vezes, quando a gente, por exemplo, imagina aqueles marabalistas que fazem várias coisas ao mesmo tempo, não é? Literalmente como se eles estivessem fazendo coisas ao mesmo tempo. Mas o foco deles está durante um segundo em uma coisa, e no outro segundo no outro. Depois volta para a primeira, depois vai para a segunda. O foco, então, ele sempre vai ficar em uma coisa. Nunca em duas, literalmente, ao mesmo tempo. Então, dizer que você consegue escutar e escrever ao mesmo tempo, literalmente, não é, de fato, possível. Agora, o que é possível é você ter essa transição entre escrita e escuta. E depois, rapidamente, de volta para a escrita para dar a resposta, acontecendo de forma mais lenta ou mais devagar. As pessoas falam, mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, homens não. Bom, ninguém consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Agora, o que talvez você possa argumentar é que mulheres têm maior facilidade devido à evolução de irem para o foco de uma coisa e depois ir para outra. Esse processo de transição de uma coisa para outra
mais rápido do que no homem. Agora, dizer que literalmente é possível ser feito várias coisas ao mesmo tempo, não é. Então, o que nós precisamos de fazer é diminuir o máximo possível esses obstáculos entre o foco no texto, que é o da questão, e o foco no áudio, depois o foco no texto novamente. E a maneira como que você, na realidade, faz isso é se controlando e se focando exclusivamente nas palavras-chave. Né? Então, você se foca nas palavras-chave. Agora, é mais fácil ser dito do que feito. Por exemplo, vamos aqui pegar um exemplo de texto listening, ou melhor, de questão listening. Não é? Vamos aqui ver algum exemplo. Vamos pegar aqui o exemplo da última aula listening, que foi feita por nós. Aula estratégica. Vamos aqui, somente um instante. Vou aqui buscar o PDF desta aula. Vamos aqui o reading, comentado. Achei aqui já o PDF do listening. Eu vou abri-lo aqui. Somente um instante. Vou parar de compartilhar no meu quadro e vou compartilhar esta avaliação listening. Ótimo. Então, quando você se prepara para escutar, você na realidade tem. Vamos aqui novamente ver aqui. Infelizmente eu acabei abrindo com o Google, eu quero abrir com o Microsoft Edge. Somente mais um instante, pessoal, mesmo. Vamos aqui pegar o listening. Acho que tem um outro listening aqui que pode ser tomado como referência. Somente um instante. Perfeito. Pode ser esse aqui, que inclusive é um tipo especial de atividade listening que particularmente bota as pessoas contra a parede. Então, múltipla escolha. De fato, um exemplo perfeito de questão que faz a gente ter real dificuldade de seguir o áudio e as alternativas. Você pega e efetivamente destaca as palavras-chave. Como, por exemplo, Rob played the character of a doctor. Não é? Essas são expressões-chave, por exemplo, para essa questão. Help Rob play character doctor. Quando o áudio estiver tocando, você vai ter a tendência, sem ao menos perceber, de continuar lendo essa sentença por completo. Depois, também ler essas sentenças das alternativas por completo. O seu cérebro, por natureza, vai tentar ler tudo por completo. Mas, o que na realidade você precisa de fazer é priorizar, não ficar relendo as questões, mas sim o foco exclusivamente nas palavras-chave. Para que assim você possa ter a possibilidade de fazer uma transição do áudio para o texto, depois do texto para o áudio, com menos obstáculos, porque o tipo ou a quantidade de informação que você tem que estar prestando atenção é menor. Ter a possibilidade de estar lendo tudo isto simultaneamente ao áudio, tocando e você tentando fazer essas duas coisas ao mesmo tempo é impossível. Você pode ser o Einstein, que você não vai conseguir. É aquela questão. É literalmente impossível você fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas caso você destaque essas palavras-chave e se force a estar prestando atenção somente nelas, não no restante do texto, somente nelas, e você está, então, prestando atenção no áudio, depois voltando ao texto, mas voltando para as palavras-chave, depois voltando para o áudio, depois voltando para as palavras-chave, quando você faz isso, você tem muito mais facilidade, porque a quantidade de letras ou palavras que você tem que ficar analisando é bem menor. E assim a transição de um para o outro é
fato, bem mais rápida. E assim você se sente menos perdido. Então você precisa de lutar contra a tendência de ficar lendo e relendo as sentenças por completo das questões quando você se prepara para escutar. Aliás, quando o áudio estiver tocando. Mas aí você pode, com toda a razão, perguntar, mas Caio, assim, então você está falando para eu não ler as questões? Não me preparar mesmo para escutar enquanto o áudio está tocando? Não. O que eu estou falando é, o processo de ler tudo acontece antes do áudio tocar. E aí então você lê toda a informação que você na realidade precisa de ler. E destaca, ao mesmo tempo, toda a palavra-chave. Mas a partir do momento em que o áudio começa, o seu foco tem que sair das sentenças completas e voltar totalmente a essas palavras-chave. Pois você sabe que quando você escutar essas palavras-chave ou as sinônimos delas, você sabe que a resposta está por vir logo depois e você vai ser capaz de responder a questão. E isto é um ponto subliminar. Muito frequentemente as pessoas nem ao menos percebem. Elas se preparam para escutar, lendo o texto por completo da questão, o que é completamente correto, e destacar as palavras-chave. Mas quando o áudio começa a tocar, elas voltam a reler a questão por completo, sem nem ao menos perceber. E aí, já que elas estão tentando ter tanta informação ser interpretada novamente, lida, escaneada novamente, ao mesmo tempo que o áudio está tocando, você tem informação demais para estar fazendo uma transição rápida entre o seu foco ir para o áudio e o seu foco voltar para as questões. Então você precisa de definir essas palavras-chave e depois ter elas como sendo a única referência em termos do texto que você tem em mãos quando o áudio estiver tocando. Porque, na realidade, o seu foco tem que estar principalmente no áudio. Bem que você vai estar variando entre áudio e texto. Mas, proporcionalmente, você vai ter bem mais foco sendo idealmente investido no áudio do que no texto. Porque no texto, você, a partir do momento em que o áudio começa, idealmente vai estar prestando atenção somente nas palavras-chave. E assim ter uma transição bem mais lisa. Então é muito importante vocês estarem bem atentos com relação a isso. Agora veja aqui, mas geralmente são palavras sinônimas, né? Dificulta são as mesmas palavras, dificilmente. Exato. O que você tem, Ana, como dito, isso é mais um motivo de você estar se focando somente nas palavras-chave para o seu foco estar principalmente no áudio. Na primeira sessão do exame, essas palavras, elas são, na realidade, muito frequentemente bem parecidas com as palavras que vão ser utilizadas no áudio. E à medida em que você vai evoluindo no exame, você vai ter uma desassociação entre o vocabulário que você tem nas questões e o vocabulário utilizado no áudio. Você vai ter sinônimos sendo utilizados de fato. Isso é mais um motivo para você estar se prestando atenção nas palavras-chave no texto e não voltando a sua atenção muito para a sentença como um todo do texto. Porque se você estiver com o seu foco completamente voltado em ficar voltando e relendo o texto e o áudio estiver passando, você vai ter uma probabilidade ainda menor de identificar a resposta, já que o vocabulário utilizado no texto é diferente do vocabulário utilizado no áudio. Portanto, você destaca as palavras-chave e depois se prende a somente elas para estar com o seu foco mais ainda voltado para o áudio. E, quando falarem essas palavras-chave ou as sinônimos delas, você identificar a resposta logo depois. Então, extrema atenção e consciência com relação a isso. Não fiquem relendo o texto da questão depois que o áudio começou. Se prendam às palavras-chave e tenham o foco principalmente voltado para o áudio. Isso é muito importante. Vocês compreenderam, pelo menos, eu entendo que a prática pode ser um pouco mais difícil, mas Paulo, Elaine e Ana, vocês compreenderam essa teoria por trás do que eu estou falando? Ótimo. Paulo, compreendido esse ponto? Ótimo. Pode parecer muito óbvio, mas, por exemplo, nós fazemos aqui exercícios onde que os estudantes fazendo estudantes fazendo o exame listening na minha frente e eu comentando com eles fazendo o exame listening na minha frente.
E aí eu falo, isso aconteceu, por exemplo, na semana retrasada, com a estudante Carol. Ela estava fazendo o exame listening na minha frente, um simulado listening, e eu observando ela fazendo esse simulado listening. Isto aqui com ela compartilhando a tela comigo. Eu comentando. E eu falei assim, Carol, estou percebendo que você, depois que o áudio começa, está na realidade voltando a reler tudo de novo, não se focando somente nas palavras-chave que você marcou. Aí ela falou, realmente. Na próxima sessão, ela foi de uma forma muito consciente as questões, se preparou para escutar, lendo o texto por completo e destacou as palavras-chave. Aí o áudio começou, e aí ela parou de ficar relendo o texto, somente se focou nas palavras-chave e principalmente no áudio. E começou de uma forma muito mais natural, a identificar, muito mais fluida, muito mais direta, a identificar as respostas. E ela falou, Caio, realmente, eu estava tentando prestar atenção sem nem ao menos perceber em muitas coisas ao mesmo tempo. Sendo que a partir do momento em que o áudio começa, minha atenção não tem que ser mais no texto como um todo, mas somente nas palavras-chave. E minha atenção principalmente voltada para o áudio. Eu vou poder escutar essas mesmas palavras-chave ou os sinônimos delas e assim identificar as respostas mais facilmente. Isto, então, faz com que o processo de acompanhar o áudio seja melhor, administrando aquele problema que nós falamos, não é? O problema que vocês trouxeram, que é o problema do se sentir perdido. Né? Voltando então aqui ao nosso planejamento de aula. Não é? O problema do se sentir perdido. O áudio está muito rápido. Eu me perco à medida em que ele está tocando. Pois é, isso pode estar acontecendo porque o seu foco está no lugar errado. Primeiro, o seu foco é seletivo. Segundo, você não é capaz de realmente fazer duas coisas ao mesmo tempo. E terceiro, você está com um excesso de informação a ser interpretada a partir do momento em que o áudio toca. Então, muita atenção nisso. Diminua a quantidade de informação dos textos das questões que você precisa de analisar ao mesmo tempo em que o áudio toca. E tenha o foco principalmente no áudio. Tudo bem? Excelente. Vamos ver aqui, lidar com a rapidez no áudio, se perde com áudio nas respostas. Perfeito. Um outro ponto aqui pega em relação a se sentir perdido. Não seja perfeccionista na sua resposta inicial. Não seja perfeccionista em sua resposta inicial. Seja você fazendo o exame na mão, seja você fazendo o exame no computador, não importa. Você vai ter a oportunidade de revisar as suas respostas. O problema é que as pessoas, por algum motivo... Não, o motivo é óbvio. É o sistema de foco seletivo, é o sistema de ativação reticular. A pessoa, ela na primeira resposta que ela dá quando o áudio está tocando, ela já pensa que tem que ter o spelling perfeito. Aí vamos imaginar que ela escreveu, por exemplo, vamos imaginar que ela escreveu hospital. E esse foi o momento em que a palavra foi dita e ela escreveu hospital dessa forma. E aí ela, na realidade, percebe que escreveu errado. Ela tenta corrigir o spelling logo no começo. Aí ela, não, calma, peraí. Aí vem, tenta tirar o H. Nesses segundos, nesses milésimos segundos que ela voltou para a palavra em particular e tentou tirar o H, o áudio está continuando, uma próxima resposta foi dada. E aí, ela tem que voltar depois o foco no áudio, porque lembre-se, você não consegue se focar em duas coisas ao mesmo tempo. Você, depois de tentar desnecessariamente, pelo menos neste momento, corrigir o spelling, voltou para o áudio, e aí você já pegou o áudio lá na frente. E se reiterar no áudio novamente é mais difícil. E aí, um todo, você se sente mais confuso e acaba, de fato, perdendo não somente essa questão das próximas. Então, não se lixe muito para o spelling no começo. Caso você esteja fazendo o seu exame à mão, você vai ter a transferência para o answer sheet. Este é o momento de checar spelling, não antes. E caso você esteja fazendo o exame no computador, o exame vai lhe instruir. Você tem 30 segundos para verificar as suas respostas. Já que no computador você não tem o tempo de transferência para o answer sheet, aí de fato você vai ter a necessidade de verificar o seu spelling quando o áudio pedir para você verificar o spelling.
No exame feito à mão, você também vai ter o áudio verificando. Aliás, você também vai ter o áudio lhe pedindo para verificar as suas respostas. Mas idealmente você desrespeita, porque você quer investir a maior parte do seu tempo na preparação, indo para as próximas questões. Agora, no caso do computador, você não tem esta possibilidade de desrespeitar. Você vai ter que checar quando o áudio pedir para você checar. É aí que é o momento em que você corrige spelling. Então, muita atenção nisso. Não fique se preocupando com spelling perfeito na primeira vez que você escutar e responder. O importante é você identificar a informação correta em primeiro lugar. Depois, no momento apropriado, você verifica o spelling. Isso é uma outra questão que as pessoas fazem, nem ao menos percebem, e isto acumula. Isso acontece uma questão, isso acaba causando problema em outras duas. Aí, depois tem isso acontecendo em uma outra questão, acaba, sem nem ao menos a pessoa perceber, causando problema em outras duas. Aí a pessoa tem 10 questões das 40 que ela fez, sendo questões atingidas por conta desse perfeccionismo de spelling. E ela nem ao menos percebeu. Então, essa questão de acompanhar o áudio e escrever ao mesmo tempo são pequenos detalhes. É você ter menos informação para tentar processar ao mesmo tempo que escuta o áudio. É estar se focando exclusivamente nas palavras-chave, não relendo a questão como um todo, para que o seu foco seja voltado principalmente para o áudio. Você, na realidade, não ser perfeccionista no spelling no começo. Assim você evita que esses pontos se acumulem e você perca pontos desnecessariamente. Então, Ana, Blaine e Paulo, vocês compreenderam este ponto em particular? Bem? Ótimo. Perfeito. Excelente. Ana, claro para você também? Desculpe, Ana, eu vi que você colocou a risada. alguma questão em particular? Ah, tá, você errou o emoticon, entendi. Sem problemas. Então, eu acho que, inclusive, essa dinâmica em particular de vocês aqui administra a questão de escutar e escrever ao mesmo tempo, que é o problema da mesma fonte, deste problema de se sentir perdido. É a questão da atenção. Agora, a questão da atenção, realmente, aí não tem como que eu possa dizer estratégia para lidar com isso. E isso se aplica no IELTS como um todo. Não é? Pessoal, vocês só podem me dar um instante, por favor? Somente um instante, por favor. Ótimo, pessoal. Estou de volta. Perfeito. Muito obrigado pelo esforço, Ana. Então, agora, com relação a essa questão de escutar e escrever ao mesmo tempo. E atenção, que foi o ponto no qual eu parei. Atenção é algo que, de fato, é muito importante no IELTS como um todo, mas em especial no listening. Mas questões de atenção abrangem, por exemplo, writing também. O aluno, por exemplo, sabe completamente que quando você, na realidade, tem a conjugação na terceira pessoa no singular no presente, você tem a necessidade de colocar o S ou a S ao final. Então você tem, por exemplo, o aluno escrevendo, a forma correta de dizer é she eats pizza, mas o aluno consistentemente escreve she eats pizza. E não é por falta de conhecimento, é simplesmente por uma questão de atenção. Num contexto como este, de fato, não tem atalho, não tem estratégia. Atenção. Não é? Realmente é uma questão individual da pessoa que precisa de ser administrada. Não é? Agora, a atenção pode ser de fato um problema devido à desatenção ou devido ao fato de que você realmente está tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo, que é muito natural no processo de listening, é muito natural no processo de escutar e escrever ao mesmo tempo, você se sentir overwhelmed, você se sentir sobrecarregado, porque você está tentando reler as questões ao mesmo tempo que está escutando o áudio, você não está se focando exclusivamente nas palavras-chave, você está tentando pegar o spelling muito correto. Então, às vezes você fala, eu estou errando por desatenção, às vezes não é que é desatenção, é por excesso de atenção em várias coisas ao mesmo tempo e, portanto, você tem imprecisão por conta disso. Então, talvez essa questão de estarmos aqui evitando ter
o foco em múltiplas coisas, né? Somente, principalmente no áudio e nas palavras-chave, e não perfeccionismo no espelho no princípio, possa administrar essa questão de erros de atenção. Porque assim você vai ter o seu foco, que é seletivo, como aqui dito, sendo voltado para as questões que de fato mais importam, e por consequência você vai ter uma maior precisão de uma forma geral do que você está fazendo. Então, tendo em vista todos esses pontos em particular que nós aqui administramos, alguma dúvida ou questão adicional no qual eu possa ajudar? Eu estou completamente à disposição mesmo. Sinta-se à vontade para ligar o microfone, sinta-se à vontade para escrever no chat room, não tem problema nenhum. Ótimo. Elaine, você disse por enquanto tudo ok, não é? Excelente. Ana, também tudo ok? Ótimo. Então eu acho que a primeira questão muito importante vocês fazerem é buscarem fazer um novo simulado IELTS Listening completo e na realidade terem extra atenção com relação a exatamente isso. O processo de destacar as palavras-chave e na realidade buscar controlar o seu foco. Isso é muito importante. O buscar controlar o foco, priorizar o que você está se focando. Lembrando que o mais importante a ser prestar atenção por você é o áudio. E é totalmente possível você controlar o foco. É uma questão de prática, mas é possível. Tudo bem? E, bom, mas para destacar tem que ir primeiro a prova, não é? Exato. O que na realidade não, o que eu posso dizer é que caso você venha fazer o exame no computador, você pode também destacar palavras-chave. No IELTS do computador você também pode fazer isso. Mas é bem mais limitado. No IELTS feito no computador, você pode pegar uma palavra-chave, iluminá-la, clicar com o botão direito dela, selecionar a opção Highlight. Aí você vai ter como se fosse um canetão amarelo passando em cima da palavra que você selecionou. E aí vai ficar lá de forma fixa marcado. Agora, isto é um processo de destaque de palavras-chave que eu acho que é muito ineficiente porque você tem que fazer 3 passos ao mesmo tempo, sempre. Imagine isso multiplicado por dezenas de palavras que você marca. De fato, não é muito dinâmico, não é muito rápido, nem muito natural. Igualmente, este processo de estar interrompendo o foco para fazer esses 3 passos acaba tirando a sua capacidade de interpretação. E constantemente você vai ler, aí você fala, opa, tem uma palavra-chave, deixa eu fazer esses 3 passos. Iluminar, clicar com o botão direito, selecionar. Isso quebra o processo. Agora, enquanto no feito à mão, é muito mais natural. Você está lendo, só faz um underline, faz um círculo. Viu uma coisa importante, botou uma seta. Pronto. É muito mais natural o processo, portanto, feito à mão. Isso é realmente importante compreender. Tudo bem? Então, pessoal, em vista todas essas questões tragas, alguma outra dúvida? No caso aqui, Ana, alguma outra questão? Nos simulados do nosso curso tem? Você me indicou tem isso? No que você me indicou tem isso? Vejamos, Ana. Você está se referindo a o que eu te indiquei? Você está falando em o que mais exatamente? O IELTS Online Tests. Ótimo. Ótimo. No IELTS Online Tests, você realmente tem uma dinâmica de destacar a palavra-chave bem limitada. Agora, Ana, isso inclusive é uma questão que eu conversei com seu marido também. Ele sentiu real diferença ao fazer o exame listening à mão. Você, na realidade, não poderia também estar ao menos tentando fazer um simulado listening à mão e verificar a sua performance, ou você não tem a possibilidade, ou inclusive já tem feito à mão? Ótimo. Mas o que eu sugiro então, Ana, é o seguinte: mesmo com você não tendo a possibilidade de imprimir, escreva as respostas à mão. Você tem tentado fazer isso? Por exemplo, você tem a prova aberta na tela, e você pega uma folha de rascunho, aí pode ser qualquer folha, e escreva à mão as respostas. Você tem tido a possibilidade de ao menos tentar fazer isso? Uhum. Eu sugiro você pegar esses simulados que você está fazendo e tentá-los realmente voltar ao processo de fazer na mão
numa folha. Agora, nada, Ana, realmente suplanta você estar podendo fazer essas coisas que eu estou fazendo aqui. Colocar uma seta, botar um círculo, de fato, deixar as conexões dos elementos as mais explícitas possíveis. Nada, de fato, substitui isso. Então, tudo bem, você não tem impressora, mas você tem o WhatsApp. Você pode, basicamente, por exemplo, naquele site que eu lhe falei, o site IELTS Online Tests, vamos aqui ir nele para eu te mostrar uma coisa. Vamos ver aqui. IELTS Online Tests. Acho que inclusive eu já estou logado nele aqui. Deixa eu somente tentar me logar novamente se necessário for. Login. Login. Na verdade, vou ter que entrar com o Facebook. Ok. Então eu já acessei aqui, Exam Library. Lembrando que o listening não importa se é acadêmico ou general training, tudo bem? O exame é exatamente igual. Não faz diferença nenhuma se é acadêmico ou general training. Você tem esses mock tests de 2020 aqui. Aí eu estou aqui acessando um. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui novamente. Olha só. Estou aqui com este exame, né? Então, vocês aqui têm a atividade, aí vocês querem baixá-la. Sem problema. Imprimir, não é? Vocês podem vir aqui nessa opção aqui, selecionar Download. Ué, eu estou compartilhando. Paula e Elaine, vocês estão conseguindo? Paulo e Elaine, vocês estão conseguindo ver a tela? Ótimo. Ana, infelizmente, mas vamos ver aqui. Vou tentar compartilhar novamente. Você está usando o celular, não é? Exato, talvez seja por isso, mas vamos lá. Estou compartilhando minha tela com você de novo, você está vendo? Entendo. Bom, o que então eu vou estar fazendo aqui para você, Ana? É o seguinte, eu vou estar mandando uma foto para você pelo WhatsApp, da onde que você clica para baixar a versão em PDF da prova, para que você depois possa imprimir. Então vamos aqui, Ana, somente um instante, por favor. Estou aqui te mandando uma foto da opção que você consegue. Então veja, eu clico nesses três pontinhos, eu clico aqui nesses três tracinhos que eu estou te mostrando. Depois de clicar neles, você vai ver o que eu te mostrei a princípio. Aí você vai ter um drop down, você vai ter uma queda, uma coisa que vai cair de opções. E aí você vai ter a possibilidade de clicar na opção download. Clicando na opção download, você na realidade vai poder imprimir o PDF. Você poder imprimir o PDF, aliás, você tendo a versão PDF, você consegue imprimir. Aí você fala, eu estou sem impressora. Eu acho que vale a pena, menos durante pelo menos uma semana, você baixar aí de uma vez só uns, por exemplo, 5 simulados, listening, ir na papelaria mais próxima da sua casa. Vai te custar aí o quê? 40 centavos cada impressão? Se te custar R$ 3 imprimir tudo isso, vai ser muito. E aí você vai ter para a semana e vai ter essa experiência de fato fazer o exame à mão, com você podendo conectar os elementos à mão, fazer o destaque das palavras-chave à mão, de fato ter maior precisão à mão. E assim você, na realidade, vai sentir uma diferença, na minha opinião. Elaine e Paulo, vocês também têm tido a oportunidade de tentar fazer o exame à mão? Simulados à mão? Desta forma, eu estou falando de fato imprimir e fazer assim? Ótimo. 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 Você também teria a oportunidade, Elaine,
você, na realidade, imprimir para que o destaque das palavras-chave também seja feito? Porque se você está fazendo no computador e o exame é aberto no computador, mas está escrevendo à mão, isso já é alguma coisa. Mas você não está tirando o máximo das vantagens que fazer à mão te dá, que é o processo de destacar palavras-chave com círculos, colocar setas, de fato, ter algo muito mais orgânico no processo de interpretação das questões. Então, você teria a oportunidade de também imprimir algumas provas e fazer à mão para você ver? Ah, tá. Uhum. Ok. Excelente. Perfeito. Então, e você, Paulo, tem tido a oportunidade de fazer isso? Você tem a oportunidade de fazer as atividades à mão? Aham. Ótimo. Perfeito. Eu realmente acho que vocês terem essa experiência é muito importante, até mesmo para vocês poderem decidir se vai fazer na mão ou não. Muito frequentemente as pessoas chegam e falam, ok, eu vou fazer no computador, porque 99% do meu tempo é mexendo no computador, então eu tenho muito mais naturalidade para fazer no computador. Não é? A pessoa, pelo preconceito, escolhe fazer no computador. Você cai o problema, não é? Realmente, se você ah, ah, nem ao menos verifica como é uma certa consistência, depois de ter uma certa consistência, sua performance numa mão, você não sabe mesmo se você iria melhor a mão ou não. Não é? Muito frequentemente as pessoas pensam isso, depois quando fazem o exame à mão, não porque é mais confortável, mas talvez porque é mais efetivo para elas na realidade acabam escolhendo fazer à mão depois e se impressionam com isso. Então sempre busque fazer o exame à mão e no computador e depois, nessa experiência prática, decidir se você vai fazer o exame real à mão no computador. Né? E se o listening é o exame que você mais precisa de pontos, isso é o que de fato vai definir se você vai fazer o IELTS à mão no computador, até mesmo mais do que o próprio writing. Porque o writing é óbvio. Fazer à mão, melhor. Fazer no computador o exame writing é bem melhor. Porque você tem um contador automático de palavras, você tem um editor de texto que é bem mais simples você estar editando então seu texto nele. Agora, se a prova que você mais precisa de pontos é a listening, muita gente caso essa pessoa, por exemplo, esteja buscando um CLB9, né? Às vezes vale mais a pena você sacrificar um pouco o writing para obter uma melhor performance no listening. Então você, na realidade, sempre precisa ter essa experiência em ambos os contextos prática, assim depois decidir se vai fazer o exame no final à mão ou não. Tudo bem? Bom, pessoal, então eu sinto que se vocês não têm dúvidas ou questões adicionais, eu acho que nós estamos aqui devidamente finalizados. Eu espero que eu não tenha desperdiçado o tempo de vocês e que minhas explicações tenham sido claras. Tudo bem? Principalmente não espalhar a sua atenção ao longo do áudio. De fato, ter um foco bem limitado em palavras-chave e no áudio, principalmente no áudio. Não deixar o seu foco, a sua atenção espalhar. E de fato a sua cabeça vai embaralhar. Você não consegue efetivamente fazer duas coisas ao mesmo tempo. E é escutar, escrever e ler. No caso aí, três coisas, não é? Então, Elaine, tudo claro? Ótimo, perfeito. Muito obrigado você também pela sua atenção. Ana, tudo claro? Ah, exato. Por favor, faça isso e aí eu vou proativamente entrar em contato com você, mas também sinta-se à vontade para entrar em contato comigo após você fazer outros exames agora totalmente impressos. Aí você me diz qual foi a sua performance neles, ou eu vou entrar em contato te perguntando a performance, tudo bem?
Ótimo. Bom, pessoal, então é isso. Se vocês então não têm dúvidas ou questões adicionais, nós estamos finalizados aqui. Muito obrigado pela atenção, tudo bem? Bye, bye. Tenham todos uma ótima noite. Boa noite para vocês também. Bye, bye.